Queria te agradecer pelo dia de hoje, agradecer pela semana, agradecer por aquilo que está acontecendo, agradecer porque está calor, agradecer porque está frio, agradecer porque o Corinthians joga hoje e vai ganhar em nome de Jesus do Flamengo, às 8h30, na hora que acabar o culto, vai ter TV ali fora. Ele não começa dando uma introdução, ele geralmente quando ele fala com o Senhor, ele já pega e fala uma pergunta difícil, sabe? Quando a gente faz isso, a gente nem faz mais a introdução, porque tipo assim, não, Deus já conhece toda a história, Deus, vamos abreviar a nossa conversa. E ele já vai com uma pergunta, sempre ali, né, na canela. Ele não começa dizendo nem que o Senhor ele é maravilhoso, ele começa em alguns momentos, até quando, Senhor? A conversa que Abacuque começa com Deus. Em alguns momentos muito parecido com a nossa, não é? Aqui, ele não está falando apenas, é claro, de uma crise agrícola, porque até parece. Ele está descrevendo uma grande crise pessoal que ele entrou. E esse texto, então, vai apresentando para nós de uma forma poética, mas também de uma forma muito profética, um cenário em que todas as áreas de sustentação de um ser humano entram em ruínas. Não é uma perda pontual que ele apresenta aqui, não é um problema isolado, é um colapso total. Agora é importante nós entendermos, é claro, que cada frase carrega de simbolismo e de revelação bíblica, porque senão a gente só fica o gado no curral, o produto da oliveira minta, enfim, vai ficando distante de nós. Ele começa dizendo assim, ainda que a figueira não floresça, você que é do Figueirense, não está falando do Figueirense, né? Ainda que o Figueirense esteja, que série que está o Figueirense, gente? Está na C quase D. Vamos ficar só na C, né? Porque, meu Deus, caiu para D. Depois da D tem outra série? Não. Então podia ficar na D, né? Daí não cai mais. Não, tipo assim, eu falo assim até para o meu time, né? Era melhor você estar num lugar onde você nem vai cair. Mas aqui, ainda que a figueira não floresça, tem um simbolismo, é claro, importante para a nossa vida espiritual, porque a figueira na Bíblia vai sempre apontar para a vida que é uma vida espiritual. Na própria Bíblia, a figueira ela vai sempre também fazer referência a uma vida espiritual de descanso e de paz. Então a figueira ela traz todo esse simbolismo. E é claro, uma figueira sem flores, é rápido nós entendermos, é um tempo onde parece que a paz e o descanso não floresce mais. Você já viu uma árvore que dá frutos e antes do fruto aparece ali a florzinha? Se você não viu, eu te convido a ver as nossas jabuticabeiras, né? Você que está nos acompanhando por vídeo e nunca veio aqui na Sabote Floripa, nós temos jabuticabeiras no quintal da igreja, são enormes, né? Não são tão grandes assim, mas são jabuticabeiras, é de verdade da jabuticaba. E toda vez que você joga água ali, é rápido, eu não sei se um dia vai parar, mas começou e não parou mais, Geraldo. Você coloca a água ali, sai a florzinha, e está cheio de florzinha, depois você olha ali na jabuticabeira, depois no Sabote Café, está cheio de florzinha. Então, quando a gente olha a flor, a gente já sabe com certeza que o fruto vem na seguida, então, em sequência. Então, quando a gente ouve aqui o profeta dizendo a respeito desse momento que ele está descrevendo em oração ao Senhor, ele está mostrando que ele não vê o quê? Ele não vê à frente frutificar de novo na sua vida algo como um descanso e como paz. Aqui é quando mais ou menos nós não sentimos também mais nada na presença de Deus. É quando nós olhamos para a nossa vida e nós não enxergamos até mesmo um crescimento espiritual. Nós não enxergamos literalmente fruto na nossa vida. É o que Abacuque ele apresenta diante de Deus. Esse era o cenário, a questão espiritual dele seca e sem uma perspectiva. Depois ele diz, nem haja fruto na vide. É claro que a vide vai falar do vinho, o vinho vem da uva, e vinho na Bíblia está ligado à alegria. O vinho na Bíblia está ligado à alegria, e a videira representa, na Bíblia,
alegria e... A videira na Bíblia representa a alegria e... Jesus... Está certa, você nunca erra, mas tem outra palavra. Comunhão. Então a videira na Bíblia, ela vai estar trazendo também esse simbolismo. Gente, é linda as escrituras, né? A gente vai descobrindo algumas coisas e vai entendendo aquilo que o texto, ele quer provocar em nós. Então, quando ele fala que nem haja fruto na vide, ele também está falando a respeito dessa alegria, dessa comunhão. Sem uva na videira significa a ausência de alegria e interrupção da comunhão. Esse era o coração que ele estava apresentando diante do Senhor. É quando a alegria foi embora e também não há mais alegria e prazer espiritual. Depois, é uma oração pesada que ele está fazendo, né? Depois, o produto da oliveira minta. A oliveira produz... A oliveira... O que a oliveira produz, gente? Azeitona e depois o azeite. E o azeite representa o quê? Unção. E presença do Espírito. Quando a oliveira falha, significa o quê? Que existe, segundo o profeta, na sua vida, falta de sensibilidade espiritual e uma dificuldade dele fluir no Espírito. Ele vai confessando isso diante de Deus. É quando você se sente seco, quando nós nos sentimos secos espiritualmente, e parece que Deus está distante. Parece que não existe uma direção, e parece que a sensibilidade também foi embora. Eu não sei se você já experimentou um momento assim, onde você percebia pessoas imersas na presença de Deus, algo ali acontecendo naquele lugar, mas de repente você olha para você mesmo e você percebe que aquela sensibilidade parece que não está mais com você. Esse era o coração do profeta sendo derramado na presença de Deus. Ele continua: os campos não produzam mantimento. Os campos, é óbvio, eles representam e significam o sustento. Campos improdutivos falam de uma crise financeira, mas também falam de uma instabilidade, de uma insegurança. Ele está derramando tudo diante de Deus, mesmo porque, talvez, uma crise puxa a outra, não é? Às vezes a gente está com uma situação, mas a hora que a gente percebe aquela situação, ela vai, é como um dominó, vai derrubando outras peças, mas ele não esconde nada. Esses campos improdutivos falam dessa crise financeira, é quando as coisas elas não prosperam. O esforço não gera resultado e se convive com uma pressão financeira que, consequentemente, traz também uma pressão emocional, porque pressão financeira traz pressão emocional. As ovelhas sejam arrebatadas do aprisco. As ovelhas representam relacionamento, cuidado pastoral e comunidade. Ou seja, sem ovelhas, ele está falando para o Senhor que existe na sua vida uma ausência percebida de relacionamentos. Ele confessa diante do Senhor solidão e perda de vínculos. É quando nós nos sentimos em alguns momentos das nossas vidas, seja pela crise que for, que nós estamos sozinhos, desconectados e talvez sem suporte. Mas como eu disse, talvez esse seja o caso, mas as outras coisas, elas também vão sendo afetadas.
E por último ele diz, nos currais não haja gado. O gado representa na Bíblia, e principalmente nesse texto, a riqueza, a estabilidade mais uma vez, a força de trabalho, e agora algo novo, uma segurança futura. Sem gado é a perda da estrutura e a perda de vez da esperança. É quando tudo parece incerto na minha vida. Resumindo, Abacuque está dizendo, ainda que a minha vida espiritual esteja seca, ainda que eu não sinta mais a presença de Deus, ainda que a minha provisão esteja abalada, ainda que os meus relacionamentos eles falhem e não tragam para mim aquilo que eu preciso, ou talvez aquilo até que eu investi, porque relacionamento nem sempre é o nosso melhor investimento. O retorno às vezes é menor que a poupança. Mas às vezes rende, glória a Deus. É uma bolsa de valores, né, Rodriguinho? Às vezes você acerta, às vezes você investe, quem está entendendo, né? Investe, meu Deus, investe, né? E na hora que você vai olhar, o valor monetário, meu Deus, está em queda. E ele diz tudo isso, ainda que meus relacionamentos também falhem, ainda que a minha segurança desapareça. Agora, quem Deus continua sendo para nós quando todos esses ainda que eles entram em colapso na nossa vida? Vou repetir. Quem Deus continua sendo para nós, quem Deus continua sendo para você, se colocando no lugar de Abacuque, quem Deus continua sendo quando todos esses ainda quês também entram em colapso na sua vida, ainda que essa situação seja a minha realidade. Mas ele de repente, no final dessa sua expressão ao Senhor, ele parece que acorda e ele diz, ele muda a palavra ainda que, e ele traz uma outra palavra, ele diz, mas todavia eu me alegrarei no Senhor. Ainda que todas essas coisas sejam de verdade a minha realidade, aquilo que eu percebo, mas todavia eu me alegrarei no Senhor. Mas é claro que ele não começou dessa forma. Se a gente volta para o início do livro, Abacuque ele está em outro lugar. Aqui é o auge desse seu coração derramado diante da presença do Senhor. Quando voltamos para essa história, a gente vai perceber Abacuque distante ainda desse rompante dele em fé, dizendo para ele mesmo, para sua alma, que ainda assim, mesmo antes de ele enxergar uma realidade diferente, ele estava decidindo se alegrar no Senhor. Ele começa num lugar onde ele estava confuso com todas essas situações que estavam acontecendo com ele. Em alguns momentos, ele vai também se mostrar incomodado, e é óbvio, questionando muito ao Senhor por todos esses ainda que ele estava vivendo. O que estava saindo do coração de Abacuque? Duas frases eu pensei aqui para nós. O texto está para você depois ler na sua casa inteiro, a partir do capítulo 1 de Abacuque, chega até o capítulo 3, que você vai perceber todo esse contexto e esse coração. Até quando, Senhor, eu clamarei por socorro e tu não me ouves? Uma outra frase de Abacuque, antes de chegar na alegria. Por que me fazes ver todos os dias a injustiça? Ele vê o mal avançando, em alguns momentos ele parece até acreditar que Deus estava em silêncio, quanto todas as coisas que ele percebia desmoronarem próximos a ele. E aqui está algo muito importante, nós não precisamos ignorar o conflito do nosso coração, nós podemos e devemos expor o conflito do nosso coração a Deus.
é a nossa saída. Amém? Às vezes a gente acha que isso talvez seria desrespeitoso nosso ou errado, mas esse texto mostra para nós o resultado de um coração que ele escolhe se derramar no lugar certo, que é a presença do Senhor, e confessar todos esses ainda ques, todas essas dúvidas, todas essas coisas ainda desencaixadas de um propósito na sua vida. E ele fala corajosamente para o Senhor o tempo todo, e Deus, em cada momento, traz uma resposta para ele. Abacuque, ele não finge que estava tudo bem na sua vida. Ele não mascara a sua dor com a religiosidade. Ele leva todas as suas perguntas ao Senhor. Mas o que aconteceu para ele sair desse lugar de questionamento e chegar a este lugar de alegria? Porque a situação ainda não havia melhorado. As respostas não vieram da forma que ele esperava. Tudo continuava desafiador na sua vida, mas algo muda dentro do coração deste homem. Então, a mudança primeira não foi por fora. A mudança primeira não foi no gado que de repente rompeu os currais, ou o azeite que começou a ser derramado e trazido novamente para a sua mesa, ou nem mesmo aquela alegria que ele entendia que surgiria de algo, também não chega à sua mesa. As respostas não vieram da forma que ele esperava, tudo continuava igual, mas algo dentro dele muda. E as coisas começam a mudar dentro dele quando ele, nesse processo de se derramar diante do Senhor, ele presta atenção nas palavras que estavam saindo da boca de Deus, direto para o seu coração. Deus fala assim para Abacuque, em alguns momentos também, entre o capítulo 1 e o capítulo final do capítulo 2. Abacuque, meu filho, eis que a sua alma parece estar um pouco orgulhosa. Já pensou? A gente ouvir algo assim do Senhor? Quando nós estamos questionando tantos ainda que, tantas situações que a gente não está entendendo, e enfim, coisas que talvez nós teríamos razão nessa briga, por conhecer só uma parte. Mas quando Abacuque, ele dessa forma corajosa, vai entregando tudo para o Senhor, em algum momento ele fala, parece que a tua alma está um pouco orgulhosa, menos. Ou Abacuque dá uma segurada. E ele ainda diz assim, para este homem, Abacuque, o justo, ele vai precisar em algum momento da sua vida viver pela fé. E esse movimento que ele precisa um dia acionar, startar na sua vida, vai trazer para ele todas essas coisas que ele está buscando nas respostas que antes ele obtinha na sua vida. Essa frase, o justo viverá pela fé, ela é central na mensagem aqui de Abacuque, porque depois ela é citada algumas vezes no Novo Testamento, ela é citada em Romanos, capítulo 1:17, se você está anotando, anota para conferir. Romanos 1:17 fala a respeito do justo vivendo pela fé. Gálatas 3:11, da mesma forma, e Hebreus 10:38 também confirma esse texto. Ora, é uma frase que um homem, no meio das suas maiores crises, descobre da parte da boca de Deus, que seria o grande desafio dele, para ele superar e entender algo que ele ainda não tinha entrado na sua vida espiritual. Que o justo precisa viver pela fé. E é claro que isso redefine tudo no coração desse homem. E é incrível como todas as coisas são colocadas em ordem dentro dele. E Deus começa a desenvolver algumas outras coisas dentro do coração desse homem. Deus revela
Abacuque também, é para Abacuque que Deus revela isso, que existe um tempo determinado para todas as coisas. E que nada está fora do seu controle. Ou seja, o cenário não mudou, mas o coração dele começa a mudar, porque ele começa a ouvir da parte do Senhor e relembrar quem Deus era para ele. A sua fé em meio a todas essas situações, é claro que vai sendo confrontada, mas é uma conversa entre Deus e alguém que está sendo sincero com a sua vida, que não está sendo religioso e nem brincando de passear com Deus. Está querendo um relacionamento, está querendo abertura, está querendo falar, mas está querendo também ouvir, e Deus não ignora esse coração. No capítulo 3, Deus começa a relembrar muitas coisas para ele. Ele traz à memória aquilo que ele já havia feito na vida de Abacuque. E nesse momento a gente encontra Abacuque voltando a contemplar a soberania de Deus. Ele sai de um lugar onde ele estava olhando para o caos que estava ao seu redor e entra num lugar onde ele começa a olhar para o Senhor, mesmo em meio ao caos que continuava à sua frente. E esse passa a ser o ponto de virada desse homem. A mudança de Abacuque não veio de uma resposta que resolveu tudo, veio de uma revelação que o sustentou em meio a tudo aquilo que ele estava passando. Em meio a tantos ainda que ele encontra algo que passa a sustentá-lo e fortalecê-lo. E ele entendeu que Deus continuava sendo Deus, e é por isso que ele consegue dizer nesse momento, e é por isso que daí faz muito sentido para nós, porque eu vejo que ele confessa todas as coisas para também confessar para a sua alma, que apesar de todas aquelas situações, ainda que tudo aquilo estivesse acontecendo com ele, nada talvez ainda tivesse mudado significativamente, ele arranca essa palavra do seu coração e diz: todavia, mesmo que todas essas coisas sejam a minha realidade, eu escolho me alegrar no Senhor. Todavia, eu me alegrarei no Senhor. Abacuque, ele nos ensina aqui de uma forma poderosa, que o ainda que, muitas vezes será o nosso cenário, mas esse todavia, vai ser uma escolha espiritual nossa, de alguém que decidiu um dia e precisa manter essa decisão, porque é uma aliança que nós fizemos com o Senhor, de viver pela fé. Amém? Assim que nós vivemos pela fé. Quando nós, em meio a todas essas coisas, e aqui ele descreve tantas, que a gente não escapa de pelo menos uma, que a gente pode olhar para a nossa vida e entender se nós estamos, pelo menos, tentando viver pela fé. E ainda, ele nos ensina que é no tempo do ainda que pela fé nós vamos precisar nos alegrar. E agora eu acho que dificulta demais a nossa vida. Porque eu não sei se você já tentou se alegrar sem o motivo. Alguém já? É fácil? Sem o motivo. Porque com o motivo, sai a alegria, né? Mas aqui o que ele está ensinando para nós, eu vejo que é uma das chaves que Deus quer nos entregar, depois de ter falado conosco a respeito de uma vida que precisa voltar a confiar nele de todo o seu coração, e não se apoiar no seu próprio entendimento. Eu vejo que é uma chave que o Senhor, Ele nos entrega nessa noite, a respeito de uma alegria que nós vamos precisar buscar em Deus, quando nós não temos motivo nenhum para nós nos alegrarmos. Quando as coisas todas continuam nesses ainda quês, mas de alguma forma sobrenatural, uma alegria começa a sair de mim, e eu expresso pela boca de alguém que está escolhendo viver pela fé, a alegria.
Você já viu a tua cara quando as coisas não estão bem? Eu conheço a cara da maioria de vocês quando a coisa não está bem. Ó, é muito mais bonita agora, ó. Todo mundo sorrisinho, ó. Dá um sorrisinho. Aí, ó. Aí, ó, o Darlan, sorrisinho. Ó, o Geraldo, sorrisão. Ó, o Richard, meu Deus. A Silvinha, olha o sorriso da... Gente, é Silvinha, tá? Não é mais Dona Silvia. Há pedidos. Eu queria fazer um desafio para você. Quando você estiver, vai demorar, tá? Mas lembra isso. Diante de uma situação que pelo menos se pareça com uma dessas que Abacuque ele está enfrentando. Você assim, azedo, entendeu? Está dando certo. O produto da oliveira está faltando azeite, está faltando vinho, está faltando gado, está faltando ovelha, está faltando comunhão, está faltando relacionamento, retorno, está faltando questão financeira, está faltando saúde. Vai no espelho, mas não muda a tua cara. Daí você vai com a cara tipo assim, você tá mal, né? Você tem motivo, cara, tá mal, entendeu? Tá mal, a cara do flamenguista hoje às 10h30 da noite. Vai com essa cara na frente do espelho, você chega lá, abre, profecia, né? Profetizar. Então, vai com essa cara diante do espelho, sabe a cara que você vai encontrar? É a cara de alguém, a alternativa A, que está muito alegre e contente porque a coisa está dando ruim, mas entendeu que vai precisar viver pela fé. Não estou me ignorando nada, não estou fazendo de conta, não estou mentindo para o espelho, mas eu estou aprendendo a recolocar a minha alegria em outro lugar, porque o nosso automático sempre será nós colocarmos a nossa alegria, nossa expressão, quando as coisas estão indo bem. E é comum demais isso acontecer conosco. De repente você chega perto de alguém, essa pessoa está sorridente, está falando, está contando um monte de coisa. Daí você fala, o que aconteceu, né? Você nem sabe o que aconteceu, né? Eu ganhei, na loteria não, ganhei, não é testamento, é herança. Ganhei herança. A pessoa está feliz da vida, né? Ou, como por exemplo, a gente tem uma família querida aqui da nossa comunidade, que eles ganharam uma menininha essa semana, a Monique e o Douglas. Então a Ive chegou, e a hora que a gente foi ali, encontrou com eles no hospital, né, falar porque a Monique não está aqui, aquela cara amassada, né, que acabou de ganhar um filho de parto normal. O Douglas, eles estavam ali na parte do hospital, que era a cama, e você passava assim, né? Não tinha nada, né? E daí o Douglas dormiu ali, tinha acabado de dormir daquela noite lá, meio atravessado ali na cama, a Monique daquele jeito, só que a Ive do lado, no bercinho. Pensa na alegria, né? A gente dá aquele abraço, tem um motivo para se alegrar, né? É algo que flui, é algo que, meu Deus, é maravilhoso. Então, quando tem motivo, a gente vai, a gente entende, a gente glorifica o Senhor, a gente, Deus é bom. Mas o desafio nosso, igreja, é nós entendermos que em alguns momentos onde a gente vai estar olhando para essas coisas, a gente vai precisar aprender a buscar uma alegria numa fonte que ela não é passageira. A alegria aqui não vem nem mesmo daquilo que Deus estava fazendo, porque não era visível. A única forma que Abacuque encontrou de achar alegria quando ele não via as coisas acontecendo, era deslocando para quem Deus é, não aquilo que ele estava fazendo. Isso não pode mudar dentro de nós, nunca. Está tudo bem? Eu conheço meu Deus. No dia bom,
Eu conheço o meu Deus. No dia mau, eu conheço o meu Deus. É aí que essa alegria começou a invadir o coração daquele homem. Não era mais na provisão, era na presença. Abacuque não sentiu alegria, ele decidiu se alegrar. E a gente está acostumado a ficar nesse ponto. Que daí, gente, todo mundo consegue. Quem conhece o Senhor e quem não conhece. Você conhece alguém que não tem uma experiência com Jesus? Está longe do Senhor? Alguém conhece alguém assim? Você já viu que essa pessoa em alguns momentos ela se alegra? Sabe, a pessoa se alegra. Por quê? Porque deu tudo certo, porque tá tudo ok, porque, enfim, o filho às vezes passou no vestibular, o filho nasceu um filho, casamento, aniversário, ganhou um aumento. Qual a diferença? Qual a diferença para nós? Qual a diferença para nós se a nossa vida estiver também baseada naquilo que nós temos, recebemos, conhecemos, entendemos, concordamos? Qual a diferença? É uma chave que Deus está trazendo para nós. Não estou feliz, não estou satisfeito, não estou contente, mas existe algo que é mais profundo que esse texto vai mostrando para nós. E é claro que não tem como eu não trazer para você nessa noite o texto de Neemias capítulo 8, versículo 10, que diz assim: a alegria do Senhor passa a ser para nós, que temos um relacionamento com Deus, a nossa força. Existe um momento que é para arrependimento, mas também existe um momento para nós nos levantarmos em alegria. Amém? Queria chamar você para ficar em pé nessa noite comigo. Talvez o seu cenário nessa noite seja vários ainda que não aconteceu, ainda que esteja difícil, ainda que seja estéril, ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta, falhe, ainda que os campos não estejam produzindo o mantimento, que as ovelhas não estejam ou não sejam arrebatadas nesse lugar de cuidado, que nos currais não haja gado. Todavia eu quero aprender, ainda assim me alegrar no Senhor. É quando a nossa fé deixa de depender do florescimento da figueira. Não importa. É quando a confiança já não depende mais do fruto. É quando a adoração já não depende mais de um campo produzindo. E é quando o coração aprende a se firmar simplesmente em quem Deus é. E isso não muda, nem as situações. Aleluia! Se alegrar no Senhor. Deus te trouxe aqui nessa noite para você receber essa chave. Você vai precisar mudar o teu semblante. Sorrir todo mundo sabe. Chorar a gente aprende primeiro, né? A Ive, mesma coisa, né? Já nasceu chorando. Mas a hora que ela viu, não vi essa cena, mas eu imagino, porque estatisticamente assim que acontece, quando a Ive viu ali o Mamá, viu ali a Monique, viu ali um aconchego, com certeza ela soltou o seu primeiro sorriso. A gente lembra dos nossos filhos pequenininhos, lembro o André, nosso primeiro, ali no colo da Leia, em alguns momentos mamando e parava e dava um sorriso para ela. A Leia quebrava o coração, né? Estava sem dormir a noite inteira, mas ela também ria. Porque existe uma alegria que ela vai precisar ser também fácil nas nossas vidas, porque é uma alegria espiritual que nós precisamos buscar, e eu creio que nós precisamos encontrar essa alegria de volta aos nossos corações. Amém, igreja? Pensa nisso.
não está tudo bem, mas eu continuo escolhendo estar alegre diante da presença do Senhor, porque existe uma confiança, existe uma segurança quanto ao presente e ao futuro, garantido na presença dEle. Mesmo que as coisas não estejam dando certo, eu escolho me alegrar no Senhor. E a chave é tão poderosa, porque isso traz algo espiritual para as nossas vidas. Libera da parte do Senhor coisas que estavam preparadas para serem entregues para nós, e um coração que é um coração assim, de um filho que adora o Senhor, que escolhe esse olhar. É um coração que alegra o coração do nosso Deus, e Ele derrama sobre nós. Aleluia. Vamos escolher nos alegrar? Amém? Nós vamos adorar o Senhor nessa hora, nos colocando diante dEle, talvez como o Abacuque, alguns de nós. Talvez algumas dessas situações sim sejam a tua realidade hoje, mas nós vamos orar ao final desse tempo, porque eu creio que existe uma alegria que o Senhor está chamando a nossa atenção, que precisa voltar no nosso coração. E mesmo que todas as coisas, algumas estejam falhando, mesmo que seja a paz e o descanso, mesmo que seja a alegria e a comunhão, a falta da unção, da sensibilidade, do sustento, da provisão, relacionamento, cuidado, estabilidade, segurança futuro, mesmo que tudo isso esteja falhando, nós vamos orar ao final dessa música, para que Deus, Ele possa, da mesma forma que provocou tudo isso no coração de Abacuque, também entregue para nós essa alegria que é do Espírito. Amém? Adora o Senhor nessa hora, se alegra no Senhor nessa hora, não olha para as circunstâncias, não olha para a falta. Eu te desafio nesse momento a simplesmente você, com os teus olhos fechados, cantar olhando para o Senhor, buscando o Senhor nessa hora, que Ele não muda. Olha para o Senhor e adora Ele nesse momento. Tu és a minha porção, Tu és a minha herança, Tu és o meu socorro em dias de tribulação. Mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em seus braços eu encontro salvação. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Ainda que a
Jesus. Eu quero orar com você a respeito da alegria do Senhor voltando ao seu coração. É para isso que Ele nos trouxe nessa noite, para nós juntos recebermos uma alegria que é dele, independente das circunstâncias. No Salmo 51, Davi, um momento muito difícil da sua vida, onde ele estava até com vergonha diante da presença do Senhor. Ele estava longe do seu relacionamento com Deus. Também de uma forma corajosa, ele chega diante do Senhor e ele fala assim para Deus: Senhor, devolve-me a alegria da salvação. Quando nós temos um encontro com o Senhor, quando nós encontramos a salvação, existe uma alegria que é repartida conosco. Mas Davi, por uma situação, perdeu a sua alegria. E muitas outras nós também podemos perder a nossa alegria. Nós podemos manifestar a alegria, mas tê-la conosco é algo que é do Espírito. E o Senhor nos chama de novo, assim como Davi pediu e recebeu da parte do Senhor, ter a alegria da salvação que um dia invadiu nosso coração e mudou todas as coisas, que volte a ser a manifestação da nossa fé diante de todas as situações e principalmente diante do nosso Deus que nós amamos. Enquanto nós cantarmos de novo, vem aqui à frente, se você quer receber essa alegria de novo no seu coração, se você sabe que você precisa sair deste lugar com uma alegria que é do Espírito, faça como Abacuque fez. Talvez venha aqui também como Davi e apresente alguma coisa diante do Senhor. Deus, essa é a minha situação, mas eu quero orar nessa noite dizendo: eu decido me alegrar ainda assim no Deus da minha salvação. Faz isso agora, porque é algo do Senhor para a tua vida. Vai mudar algo importante, uma chave dele vai virar dentro de você. Você quer participar dessa alegria, você quer desfrutar disso que está sendo ministrado aqui hoje e você não consegue porque tem uma ferida muito funda no seu coração. É um machucado que sangra toda vez que você tenta ficar alegre, toda vez que você tenta desfrutar daquilo que Deus tem, você não consegue, porque você se recorda e você sente de novo essa ferida no teu coração. Eu queria te pedir que quando for orado por você agora, você fale sobre isso para quem for orar com você. Você revele que essa ferida é tua, você sente isso realmente. E se você ainda não veio aqui na frente, não perca essa oportunidade. É tempo de cura para corações que estão muito feridos.